Todos os dias de manhã Deus mandava o maná. Deus não deixava com que a água faltasse para o seu povo. Deus fazia a água brotar da rocha. Deus fazia com que águas amargas se tornassem doces, mas o povo não morria de sede. Deus não permitia com que o calor do dia queimasse o seu povo, pois uma coluna de nuvem o acompanhava e fazia sombra sobre o povo de Deus. Também à noite Deus não deixava com que o seu povo viesse a morrer de frio, porque Deus mandava a coluna de fogo e aquecia o seu povo. Deus não permitia, irmãos, com que as roupas do seu povo viessem a se desgastar, nem as sandálias do seu pé. Deus provia todas as coisas na vida do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus conhece as nossas necessidades e Deus nunca vai desamparar o seu povo, mas irá conduzir-nos até a promessa de que um dia nós sairemos dessa terra para estar juntamente com o nosso Deus para toda a eternidade, morando na Nova Jerusalém. Deus sempre cuidou do seu povo. Então Deus, cuidando do seu povo, estabeleceu o que nós chamamos de reino teocrático, ou seja, Deus era o líder, era Deus quem mandava, era Deus quem dava ordens, era Deus quem ensinava e conduzia o seu povo. Por diversas vezes Deus deu leis, estatuto, ordenanças para que o seu povo viesse a obedecer, porque Deus queria ver o bem do seu povo. Deus chamou Israel para ser uma nação diferente das outras nações que por sua vez adoravam deuses falsos, mas Deus queria que Israel fosse um exemplo para que as outras nações entendessem que existia um Deus que é criador de todas as coisas, que era poderoso e que amava a todos. Mas Deus sempre cuidou do seu povo. Deus levantou Moisés para retirar o seu povo da escravidão do Egito. Deus conduziu Josué, após a morte de Moisés, a conquistar a terra prometida. E quantas batalhas Josué enfrentou, quantas nações Josué enfrentou, quantos reis tiveram que ser destruídos para que o povo viesse a se estabelecer na terra que Deus havia prometido. Porém, Josué, ele também parte para a eternidade e não deixa um líder como substituto. Entra então um período negro na história da nação de Israel, pois o povo começou agora a andar conforme os seus próprios caminhos. Diz a palavra de Deus que o povo fazia aquilo que parecia bem, bom aos seus olhos, e o resultado disso era que Deus permitiu com que nações viessem a subjugar o seu povo, trazendo a escravidão sobre o seu povo. Mas quando o povo se arrependia, quando o povo clamava, quando o povo de coração quebrantado voltava a buscar a Deus, Deus levantava um juiz, enchia esse homem ou essa mulher com o seu espírito e dava vitória. O juiz morrendo, o povo voltava para o pecado, desobedecia a Deus de novo. Deus, quando ouvia o povo clamar, novamente levantava um novo juiz, enchia ele com o seu espírito e dava vitória a ele. Porém, quando o povo já estava diante da terra prometida, o povo começou a olhar as nações vizinhas, o povo começou a olhar as outras nações e contemplar as nações tendo um rei, um homem que viesse a ser rei, que viesse a dar as ordens, um homem que o povo pudesse olhar e enxergar, tocar, falar, receber respostas de uma maneira mais direta. Foi aí que o povo pediu que viesse Israel a também ter um rei homem, Deus. Então ele autoriza Samuel, porque quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, vamos ver que há uma transição do reino teocrático para a monarquia, porque Deus estava autorizando e permitindo agora que Israel viesse ter um rei sobre eles, para trazer liderança. E Deus então permite com que Samuel viesse a ungir Saul como rei sobre a nação de Israel. Mas a história nos conta que Saul começa bem, mas a desobediência leva Saul a pecar, desagrada o coração de Deus. Então Deus, ele escolhe um novo rei, não mais conforme a vontade dos homens, mas um rei que viesse a ser conforme a vontade de Deus, um homem segundo o seu coração. E Deus então, ele vai ungir Davi
rei sobre a nação de Israel. Se nós olharmos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, vamos ver que Deus manda o profeta Samuel até Belém, para que um dos filhos de Jessé viesse a ser ungido rei sobre a nação de Israel. Samuel obedece e vai até Belém. Só que chegando lá, ele começa a olhar a aparência dos filhos de Jessé, homens valorosos, homens com estatura, homens com aparência. E Samuel quase erra, ungindo alguém que não era da vontade de Deus. Mas Deus diz: Samuel, você está olhando de uma maneira errada. Você está olhando com os olhos humanos. Você está olhando a aparência. Você está olhando o físico. Eu que sou Deus, eu olho um pouquinho mais além. Eu olho o coração, eu olho aquele que está dentro da alma do homem. Eu não olho a aparência, eu não posso errar. Eu preciso de alguém que realmente tenha um coração voltado a mim. E Deus não autoriza com que Samuel errasse na escolha, mas diz que haveria um dos filhos de Jessé que era segundo o seu coração, que não estava lá, que não estava sentado à mesa, mas que estava lá atrás das ovelhas malhadas, adorando a Deus, servindo a Deus, mas crendo que Deus era com ele, porque Davi sempre buscava a presença de Deus. É assim que Deus trabalha na minha e na sua vida. Nós poderíamos estar lá fora, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas Deus nos chamou, como Davi, nos escolheu e nos ungiu, nos capacitando, nos dando habilidade, nos dando a capacidade de fazer a obra de Deus. E isso não foi porque somos melhores do que aqueles que estão lá fora, foi porque Deus olhou para dentro do meu e do seu coração e encontrou sinceridade. Então, da mesma maneira que Deus chama Davi e unge Davi, porque era um homem segundo o seu coração, eu creio e quero trazer isso ao coração dos irmãos, que Deus também nos chamou, porque encontrou em nós um coração sincero e disposto em servir. A mesma unção que Deus deu a Davi, em 1 Samuel 16, a mesma unção é nos dada hoje. Porque Jesus disse aos discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A virtude que virá sobre vós, que é o Espírito de Deus, do qual Jesus disse que quando viesse a subir ao Pai, não deixaria a sua igreja, o seu povo órfão, mas enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, está na igreja e nos capacita, nos unge para fazermos a sua obra. Quando Deus nos unge, quando Deus nos capacita, quando Deus nos escolhe, Deus também faz na nossa vida grandes promessas, como fez na vida de Davi. Davi, em 1 Samuel 16, ele é ungido rei de Israel, porém diz-nos na palavra de Deus que Davi não assume o trono automaticamente, mas depois de 20 anos é que vai se assentar e a promessa de Deus vai se tornar em realidade sobre a sua vida. Quando Deus nos chama, Deus nos faz promessas, Deus nos faz grandes promessas, e essas promessas estão guardadas dentro do meu e dentro do seu coração, porém só vai ser cumprida no tempo de Deus, quando Deus estabelecer que já é hora de cumprir a promessa feita a mim e a cada um dos irmãos que estão aqui hoje, sentados dentro da casa de Deus. Então, quando nós temos essa promessa, e até que essa promessa se cumpra, passaremos por muitos processos, de altos e baixos, de vitórias e derrotas, de alegria e de tristezas, porque Deus quer nos fazer amadurecer, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer compreender a sua vontade, para que possamos ser cada dia mais eficazes na sua presença, porque quando chegar o momento de Deus estabelecer a vitória na nossa vida, nós não poderemos errar. E diz a palavra de Deus que Davi, ele foi cheio do Espírito de Deus. E a partir daquele momento a sua vida nunca mais foi a mesma. A sua história nunca mais foi a mesma. Não, Deus era com ele. E Davi passou a ter grandes vitórias. Davi passou a conquistar muitas coisas. Mas Davi também passou por grandes perseguições. Davi também passou por grandes lutas, por grandes angústias. Angústias tais que faziam com que ele se isolasse diante de Deus para buscar a Deus, porque sabia que somente Deus
era poderoso para dar o livramento. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Nós estamos hoje na casa de Deus. Nós estamos hoje na casa de Deus, no templo. Temos a oportunidade de estarmos cultuando a Deus, mas nós temos uma vida cristã lá fora. Nós temos algo a ser realizado lá fora. Nós temos um caminho a ser trilhado diante de Deus na nossa vida. E nós precisamos compreender que Deus já nos capacitou, Deus já nos ungiu, Deus já nos chamou como chamou Davi, mas estaremos passando por muitos processos. E quando passamos por esses processos, muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos angustiados, deprimidos, desanimados, perdendo nossa fé, sem vontade de estar diante de Deus, desacreditando muitas vezes das promessas do Senhor e acabamos entrando numa grande caverna espiritual. Davi, quando ele escreve o Salmo 142, ele estava na caverna, deprimido, angustiado, solitário, embora tivesse com ele 400 homens, mas ele sentia-se sozinho, porque ele começou a conquistar grandes coisas. E isso fez com que Saul, que era o rei já desviado, que era um rei que já estava desobediente e que Deus já não tinha mais compromisso com ele, Saul começou a perseguir Davi, porque a vontade de Saul é que Davi morresse, era de tirar a vida de Davi, porque o ciúme começou a brotar e a nascer dentro do coração do rei Saul. E durante muito tempo, Saul começou a perseguir Davi para tirar a vida de Davi. Isso fez com que Davi viesse a ter que fugir, muitas vezes se esconder, para que não viesse a perder a sua vida. Davi que tinha uma promessa, Davi que tinha uma unção sobre a vida dele, Davi que tinha compromisso com Deus, Davi que era o homem segundo o seu coração, se sentiu angustiado e acabou entrando numa caverna, em depressão, se sentindo sozinho, porque viu que Saul estava perseguindo a ponto de tirar a sua vida. E nós que estamos aqui hoje, na casa de Deus, durante essa caminhada, muitas vezes, diante da perseguição que o mundo vem contra nós, ou que mesmo pessoas ligadas a nós, dentro de nossa casa, ou até mesmo dentro da igreja, nós que temos promessa, nós que temos uma chamada de Deus, nós que temos um sentimento voluntário para fazer a obra de Deus, nos sentimos como Davi, angustiado, deprimido, e estamos presos em cavernas. E aí, irmão, só Deus para nos ajudar, só Deus para estender as mãos sobre a nossa vida, só Deus para nos trazer uma injeção de ânimo, só Deus para fazer um grande milagre na minha e na sua vida. Quando nós nos sentimos angustiados numa caverna, porque o que é uma caverna senão o orifício de uma grande rocha, um lugar escuro, um lugar sem saída, um lugar sem a luz do sol, um lugar onde nós nos encontramos e olhamos para fora e não encontramos saída e solução em lugar nenhum. Assim é muitos de nós, que mesmo dentro da igreja, vestindo uma roupa bonita, andando com a Bíblia, louvando a Deus, muitas vezes nos sentindo angustiados e deprimidos, porque a promessa de Deus não se cumpre, a obra de Deus não é feita corretamente, e nós vivemos um estado de aprisionados numa grande caverna. Mas o que fazer quando nós estivermos nessa caverna? O que fazer quando nós estivermos angustiados? O que fazer quando nós estivermos deprimidos? O que fazer quando nós olharmos para o nosso lado e não encontrar ninguém para estender a mão para nós? O que fazer, irmãos? Eu quero que os irmãos pensem um momento. Às vezes nós estamos na casa de Deus e queremos sempre estar alegres, mas muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas tristes, com o nosso coração turbado, com o nosso coração endurecido, e não importa o hino que se cante, não importa o pregador que pregue, pode vir o maior pregador, o melhor pregador, ele vai pregar a palavra e vamos sair de dentro da igreja da mesma maneira que entramos, e muitas vezes pior, porque vamos olhar para o nosso lado e vamos encontrar um irmão se alegrando, o irmão recebendo uma promessa de Deus, o irmão recebendo um cumprimento de uma promessa de Deus, o irmão recebendo um dom de Deus, ele contando o testemunho da vitória que Deus deu, e nós saindo deprimido e angustiado, porque na nossa vida não acontece vitória, na nossa vida não vem alegria, na nossa vida só há tristeza, só há escuridão, só há um coração quebrantado. Mas quando nós estamos numa caverna dessa, como Davi estava, nós precisamos fazer como Davi, porque Davi ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia, então ele sabia que não poderia desistir
reclama, muito pelo contrário, deveria clamar a Deus, encontrar em Deus uma solução, encontrar em Deus uma expectativa de melhorar, de sair daquela angústia, daquela perseguição. Então Davi, no Salmo 142, que é uma grande oração em meio à sua depressão, um hino que ele cantou depois de orar, ele começa a dizer assim no verso 1: com a minha voz clamei ao Senhor. Quando nos encontrarmos tristes, deprimidos e angustiados, a primeira coisa que nós devemos fazer é clamar ao Deus que nós servimos. Não é clamar para o homem que não pode nos ajudar. Não é clamar para o nosso irmão que está sentado do nosso lado, que não pode nos ajudar. Não é clamar para o marido ou para a esposa que também não pode nos ajudar. Mas é clamar a Deus que ouve as nossas orações. Quando estivermos sentidos sozinhos, deprimidos dentro de uma caverna espiritual, devemos, como Davi, erguer a nossa voz e clamar ao Senhor. Clamar é falar em voz alta, é abrir realmente a nossa voz, é clamar, é gritar, é falar: Deus me ouve, Deus, eu estou aqui, estou angustiado. Davi, ele clama ao Senhor, com a sua voz ele suplica ao Deus que tem poder de ouvir as nossas orações. Lembra de Abacuque, que também, por um momento de grande angústia, ele clamava a Deus, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, porque a situação de Israel era de calamidade. O povo já não mais obedecia a lei de Deus, e diz a palavra do Senhor lá em Abacuque, capítulo 1, verso 1, que veio o Senhor, que existia um peso sobre a vida de Abacuque, uma profecia, uma responsabilidade, e muitas vezes esse peso está sobre os nossos ombros. E dizem muitos daqueles que estudam a palavra de Deus que Abacuque ele andava até mesmo encurvado devido ao peso que ele sentia da responsabilidade dele como um profeta de Deus, ser o único talvez naquele momento que estava olhando a nação e entendendo que Deus não estava se agradando daquilo, mas ele clamava em voz alta, ele buscava a Deus, e Deus parecia que não ouvia a sua oração. Mas nós precisamos, mesmo quando nós estivermos se sentindo assim, clamar a Deus, elevar as nossas vozes aos céus, na certeza que o nosso clamor, que a nossa súplica está chegando diante de Deus. Nós precisamos fazer isso. Então a primeira coisa que Davi faz é clamar, é orar, é suplicar. O verso 2 diz assim: derramei a minha queixa perante a sua face, ponto e vírgula, e continua a expressão dizendo: expus-lhe a minha angústia, clamar e apresentar a Deus a nossa queixa, clamar e apresentar a Deus onde que está a nossa dor, clamar e apresentar a Deus, falar a Deus tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E muitas vezes nós nos sentimos amedrontados diante de Deus, nós não rasgamos o nosso coração diante de Deus, mas o nosso Deus, ele nos ama tanto, que quando ele nos olha de joelhos dobrados no chão, ele inclina o seu ouvido para ouvir a nossa voz, e ele quer, ele deseja, ele anseia em ouvir a igreja orar, em ouvir a igreja clamar. Quando estivermos angustiados, não derrama a sua queixa diante de Deus. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós somos muito bons para murmurar para o irmão que está sentado do nosso lado, para reclamar para o pastor, para reclamar para o irmão A, para a irmã B, para reclamar de tudo. E nós nos queixamos para pessoas, homens que não têm condições de fazer nada por nós. Mas Davi aqui ele está nos ensinando que no momento de angústia, no momento de depressão espiritual, no momento que ele se encontrava na caverna, ele derramou a sua queixa, ele contou para Deus: Senhor, estou sendo perseguido, Senhor, Saul quer me matar, Senhor, estou a ponto de ser arrancado a vida, o que eu faço, Senhor? Ele clamou a Deus, ele derramou a sua queixa perante o Senhor, ele expôs as suas necessidades, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos isso nesta noite: no momento de angústia, não se reserve, mas expõe as suas queixas diante daquele que é o único que pode resolver e trazer solução para a sua vida. O verso 3 diz assim: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então, vírgula, Davi diz: conheceste a minha vereda. Davi está dizendo: quando o meu espírito estava angustiado em mim, quando o
eu estava totalmente destruído e eu estava clamando a Deus e expondo a minha situação diante de Deus, ele diz que o Senhor conheceu a sua vereda. Sabe o que significa isso? Que Deus conhece exatamente qual é o caminho que nós estamos trilhando. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de angústia, Deus conhece o caminho que estamos seguindo. Deus sabe exatamente o passo que você dá. Deus conhece o seu deitar, Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus pensamentos. Nada está fugindo diante dos olhos daquele que tem 7 olhos como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Significa que Deus tem a capacidade de enxergar todas as coisas, e Deus está olhando para o seu coração nessa noite e conhece exatamente o seu caminho, conhece exatamente qual é o problema que está assolando o seu coração, porque às vezes nós estamos aqui muito bonitinhos, mas só Deus conhece o estado do nosso coração, e às vezes nós precisamos clamar a Deus como Davi. Nós precisamos buscar o Senhor e expor totalmente as nossas queixas. E Davi, quando ele fazia isso, ele entendia: Senhor, eu estou assim, angustiado, deprimido, mas o Senhor conhece a minha vereda, o Senhor conhece o meu caminho. Nós precisamos entender isso. Deus conhece exatamente o passo que eu dou, o passo que cada um dos irmãos dá, o passo que a sua igreja dá. Deus conhece. Então isso já é motivo de glorificarmos a Deus, e de alegrarmos na presença de Deus, de recebermos essa bênção de Deus, porque Deus conhece a sua vida. No verso 4 diz assim Davi: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Por que Davi fala isso? Sendo que muitos historiadores dizem que Davi escreve esse salmo da caverna de Adulão. Ele não estava sozinho naquela caverna. Tinha pelo menos 400 homens, da mesma maneira que ele, deprimido e angustiado, dentro daquela caverna. Mas Davi diz que ele olhou à sua volta, ele não viu ninguém. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas. Temos até amigos que entram na sua casa, que abrem a porta da sua casa para que nós viéssemos entrar, mas não significa que ele conhece a intimidade do seu coração e aquilo que passa realmente dentro de ti. Você não pode abrir o seu coração para explicar para ele, para mostrar a ele qual é a dor da sua alma. Ele não pode fazer nada. Você não tem essa autoridade, você não tem essa confiança nessa pessoa. E Davi está dizendo: olha, eu olhei para o meu lado, olhei para a minha direita, eu não vi ninguém. Não havia ninguém que me conhecesse, não havia ninguém que conhecesse a dor do meu coração, não havia ninguém que conhecesse aquilo que realmente estava passando dentro de mim. Mas ele diz assim, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Às vezes nós precisamos que a nossa alma venha a ser cuidada. E aonde que nós temos o cuidado da nossa alma? Quem é aquele que pode cuidar da minha e da sua alma? Quem é aquele que pode cuidar dos mínimos detalhes do seu coração? Senão o pastor dos pastores, senão aquele que criou todas as coisas, senão aquele que antes mesmo de nascermos já nos conhecia, senão aquele que escreveu no seu livro, como o Renato aqui pregou terça-feira passada, toda a nossa história. Ele nos conhece, ele cuida da nossa alma, e o lugar de se cuidar da alma é na casa de Deus, aonde nós nos reunimos em comunhão um com os outros, ouvindo a palavra de Deus, recebendo esse alimento, recebendo esse pão, para que possamos sair lá para fora, diante do mundo terrível, mas sabendo que Deus está na minha e na sua vida, e vai nos garantir a vitória. Cuidar da nossa alma. Davi sabia que ele poderia suplicar naquele momento de tristeza a Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Quantas vezes Davi esquecido, isolado, cuidando de ovelhas quebradas, com defeito, muitas vezes rejeitado pelos seus pais, mas Davi compunha hinos a Deus, clamava a Deus, tinha intimidade com Deus. Ele sabia que o único que poderia cuidar da sua alma era o Senhor, Deus, Criador dos céus. E no verso 5 Davi diz assim: a ti, ó Senhor, clamei. Mais uma vez ele olha em voz alta. Eu disse,
Aqui Davi já está confessando a sua fé. Aqui Davi já estava saindo da depressão, porque ele entendeu que Deus estava cuidando dele. Ele diz assim, tu és o meu refúgio, é a minha porção na terra dos viventes. Irmãos, nós não temos nada nessa terra, mas temos um Deus que vela por nós. Deus é a nossa porção na terra dos viventes. É Deus que é o nosso refúgio. No momento de angústia, no momento de dor, no momento de depressão, no momento de calamidade, é Deus que vai estender as suas mãos poderosas, vai curar a ferida, vai derramar o bálsamo, vai derramar o azeite. É Deus que vai lá no fundo do seu coração e vai arrancar aquele sentimento de amargura, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento que machuca o nosso coração. Os irmãos estão entendendo o que nós estamos recebendo de Deus? E Davi, ele começa a confessar a sua fé e dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha porção na terra dos viventes. E no verso 6 ele diz: atende ao meu clamor. Ele ora e diz: Deus, ouve a minha oração. Atende aquilo que eu estou te pedindo. Atende a angústia do meu coração. Irmãos, ore assim nesta noite, que Deus vai te ouvir. Diga: Deus, atenda ao meu clamor, atende a minha oração, olha para dentro do meu coração, arranca a tristeza, arranca a amargura, arranca tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Atende o meu clamor. Porque ele diz: eu estou muito abatido. Davi tinha uma intimidade tão grande com Deus, irmãos. Ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus. Ele não mentia palavras para falar com Deus. Ele expunha o seu coração diante de Deus. É por isso que Deus diz: Davi é o homem segundo o meu coração. Porque mesmo diante dos seus erros, ele tem a capacidade de ser sincero na minha presença. E é isso que muitas vezes falta a nós. Falta a igreja nesses últimos dias, de estar de uma maneira sincera diante do nosso Deus. E nós queremos tapar o sol com a peneira muitas vezes. Nós queremos esconder os nossos erros muitas vezes. Nós queremos dizer que estamos bem, mas na verdade nós estamos mal. Nós queremos dizer que lá na nossa casa tem tudo e às vezes está faltando alguma coisa. Talvez não é material, mas é espiritual. Nós temos uma grande dificuldade nos dias de hoje. Nós não dobramos mais os joelhos para orar. Nós não temos mais alegria de estar no culto. É verdade. Se o pastor aqui não convocar, não chamar, se não exigir praticamente, tem muitos de nós que nem vêm na igreja mais. Só no domingo. Nos tornamos religiosos. E a necessidade de buscar a palavra. E a necessidade de pão. E a necessidade de alimento. Mas nós queremos ser abençoados. Nós queremos ser abençoados pelos salmos, receber as bênçãos dos salmos, receber a bênção da restituição. Irmãos, nós estamos na quinta, na campanha de restituição. Quem está vindo está vendo que está sendo uma bênção a campanha da restituição, mas a maioria não vem. Por quê? Falta buscar Deus em oração, falta sensibilidade espiritual, falta intimidade com Deus. Falta alegria em estar na casa de Deus. Mas irmãos, eu trabalho, eu estudo, tudo bem, está justificado. Mas eu tenho certeza que muitos ficam em casa assistindo televisão, vendo novela, vendo muitas coisas que não agradam a Deus. A Bíblia nos diz que nós não podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque senão isso vai roubar a nossa espiritualidade. E no momento de angústia, sabe o que a gente faz? Sai da igreja, desvia dos caminhos do Senhor, ou busca outra igreja, porque se julga lá ser melhor. Não, não. Nós precisamos é buscar o pão, que é a palavra de Deus, que é o maná que desce do céu, que é a palavra que restaura, que é a palavra que restitui, que é a palavra que cura, que é a palavra que faz o mundo falar, que é a palavra que faz o cego enxergar, que é a palavra que faz o paralítico andar. E nós não estamos mais contemplando os milagres de Deus dentro da casa de Deus, porque nós estamos muito aquém ou além de uma vida sincera com Deus. Mas Davi sabia que só clamando a Deus, para que Deus viesse tirar ele daquele momento de depressão.
E o que a gente faz? Busca ajuda de pessoas que não têm nenhum pingo de Deus na vida. E muitas vezes acabamos nos desiludindo com a casa de Deus. Acabamos desacreditando da casa de Deus. Não desacredite. Não perca, volto a dizer, a oportunidade que Deus te dá de estar na casa de Deus. Mas é tão chato, não tem que vir terça, tem que vir quinta, tem que vir domingo. É tão maravilhoso. Aquele que é realmente convertido, ele não vê a hora de começar o culto para adorar a Deus. E tem outro detalhe, eu vou acabar, mas eu vou falar. 7h30 a gente não está na igreja, muitas vezes. Mas dá 9 horas. Estou com vontade de ir embora. E se o pastor deixar passar 9h05, eu falo que existe os irmãos perdoam, existe um capeta das 9. Ele pega e entra dentro dos crentes, porque 9 horas todo mundo fica assim olhando para o relógio. Por quê, irmão? Nós ficamos pouco tempo na casa de Deus. São só 3 dias na semana. Quem dera que fosse todos os dias culto. Se viesse todos os dias culto. Há países dentro desse mundo que não têm condições de se adorar a Deus porque cristãos são mortos. Não pode ter Bíblia. Não pode. Missionários estão sendo assassinados, mortos, porque estão pregando a palavra. Dedicaram a sua vida a Deus. E nós temos um país livre e não valorizamos isso. E o verso 7 diz: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Deus, Ele tem o controle de nossas vidas. Entenda isso. E Deus tem tantas bênçãos para nos dar, tantas bênçãos para nos dar, que nós nem imaginamos o tamanho das bênçãos que Deus tem para nós. E a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida, eu sempre digo que é a salvação da nossa alma. É a alegria da salvação, é a oportunidade de louvar e de adorar a Deus. Davi, ele escreve outro salmo depois que Deus dá vitória a ele. Depois que ele sai da caverna, ele escreve o Salmo 57. Abra sua Bíblia rapidamente para nós terminarmos. Salmo 57. Vamos ver que Davi, ele louva a Deus, ele agradece a Deus, porque Deus deu vitória a ele. Ele não morreu, ele não perdeu a sua vida. Diz o verso 9 assim, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra, porque Deus, Ele é fiel. Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração. Que Deus te abençoe com a oportunidade